honra e a glória do santo e maravilhoso nome do Senhor. Pastor, onde é que fica? Mateus, Marcos, Lucas, Evangelho de João, Atos à frente, amém? Atos 17. Amém, igreja? Todos acharam? Atos 17. Para a honra e a glória do Senhor. Todos acharam aí? Atos 17, nós vamos ler aqui o versículo de número 24. Atos 17, 24. E o Deus que fez o e tudo que nele, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de e nem tampouco é servido por mãos de como que necessitando-se de alguma coisa, pois Ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. E de um só fez toda a geração dos homens para habitar sobre toda a face da terra, determinando-os já dantes ordenados os limites da sua habitação. Bate palmas, Senhor. Amém, igreja? Você vê que é tão tremendo que aqui Deus ele vem, porque os discípulos naquela época acreditavam que quanto mais bonita a igreja, quanto mais chique a igreja, quanto mais ouro a igreja tiver, quanto mais beleza o templo trazer, ali mais a presença de Deus é presente. Amém, irmãos? Amém, irmãos? Eles acreditavam que, amém, nos templos chiquíssimos, riquíssimos, era mais a presença de Deus, amém, ali era presente, naquela igreja humilde e simples, Deus nunca habitava. Ali Deus nunca estava. E aqui Deus ele vem para os discípulos, ensinando os discípulos que o Deus que fez o mundo e tudo que nele há, amém, sendo o Senhor dos céus e da terra, não habita em templos feitos por mão de homens. O que ele quer dizer? Não adianta ter um templo chique, não adianta ter uma coisa bonita, adornada, riquíssima em detalhes, que chama a atenção, que atrai o povo, mas não ter aquele que cuida e gera vida em meio ao povo, que é Deus. Amém, igreja? E não adianta fazer uma coisa nossa, não adianta nada nós cercarmos, nós de tantos bens, cercarmos a nossa vida, amém? Ou achamos que nós conhecemos um versículo, um capítulo, amém? E o Deus maravilhoso que formou os céus e a terra, não ser o construtor, o gerador de toda a obra na minha e na tua vida. Amém, igreja? E ele diz algo muito interessante que nem tão pouco é servido, não quer dizer, nenhum de nós que não entregamos a nossa vida para o Senhor, vai servir a Deus também. Isso aqui é maravilhoso, irmão, que a gente vê como Deus, amém? Não é que Deus está rejeitando, Ele falou, não aceita. Não adianta eu como pastor querer falar, Senhor, olha o que eu fiz, recebe. Ele fala, não, por a sua vida não está hoje alicerçada, firmada da maneira com que o Evangelho, da maneira com que a palavra pede, você não me serve. Não adianta eu apresentar batismo, não adianta eu apresentar ceia, não adianta eu apresentar louvor, amém? Se a igreja não tiver alicerce bíblico, não tiver firmeza de palavra, amém, irmãos? Não tiver convertimento pelos mandamentos do Senhor, não é se converter pela doutrina da igreja, pelo dogma que o pastor trouxe, porque aquela igreja pede. Nós temos que ver o que Deus pede pela sua palavra para a minha vida, o que Deus quer para mim, para o seu Evangelho. Amém, igreja? E ele diz que nem pouco é servido. Isso aqui é muito importante para nós, que eu pergunto para a igreja, você conhecendo você mesmo? Nós estamos sendo templos de quem? Templos de homens? Ou templo morado do Espírito Santo de Deus para servir a Deus? Porque se nós somos templo de homens, nós não estamos servindo a Deus. Amém, irmãos? Nós estamos conseguindo enganar nós mesmos, como nós já falamos nos outros cultos, que o coração do homem é enganoso, ele tem poder de enganar, irmão. Ele engana você próprio. Ele engana tanto você que acha que você está fazendo uma obra para Deus, mas não está fazendo para Deus, está fazendo uma obra para você mesmo. Porque aquela obra conforme você quer, é do jeito que você quer, você faz as coisas do teu tempo, na hora que você quiser. E as coisas de Deus, irmão, tem ordem, tem decência. As coisas de Deus têm respeito. Amém, igreja? Amém, irmãos? E nós achamos que estamos fazendo para Deus. Ele diz que nem pouco é servido por mão de homens.
como se necessitando de alguma coisa, nós vamos fazer porque Deus precisa. Irmão, desse jeito Deus não precisa, Ele fala muito obrigado. Ele até fala para você, Deus te abençoe. Eu não quero. Da maneira com que está sendo feito, da maneira com que está apresentando, da maneira com que está sendo ofertado, da maneira com que está dizendo, já não serve. Sabe por quê? Porque está sendo feito por mãos de homens. Amém, irmãos? Amém, igreja? Abra um pouquinho. Evangelho de João, capítulo de número 3. Todos acharam? Evangelho de João, capítulo de número 3. Um livro acima aí. Amém? Acima aí. Como se tivesse ido aí para Mateus, Marcos, Lucas. Amém? Um livro acima. Todos acharam? Evangelho de João, capítulo de número 3. Nós vamos ler o versículo de número 6. Evangelho de João 3, 6. Olha o que a Bíblia diz. O que é nascido da carne é carne. E o que é nascido do Espírito é do Espírito. Amém, igreja? O que é nascido da carne é carne. Amém? O que ele quer dizer nascido de carne é carne? O homem natural. Amém? Todo homem natural é nascido de carne, ele se torna assim, carne. Mas quando a pessoa vem para Cristo, entrega a vida dela para o Senhor, converte a vida dela, muda a vida dela, transforma a vida dela, vive o querer, a vontade do Senhor, a Bíblia diz que ele já é nascido do Espírito. Amém, igreja? Amém, igreja? E é o que Deus está querendo ensinar para nós. Não adianta nós acharmos que por isso que muitas das vezes eu acho, uma vez o irmão chegou para mim e falou, pastor, vamos lá na igreja, está doido para cantar. Eu falei, mas a igreja não quer cantar. A igreja não é um palco para nós fazer show, para nós fazer piada, para nós fazer um teatro. A igreja é algo muito sério. Porque todo mundo hoje quer fazer uma cantinha, não é assim, irmão? Todo mundo quer dar uma cantada hoje, não é assim, irmão? Mas não estamos aqui para cantar, nós estamos para adorar, louvar ao Senhor. E a gente sabe que tudo se resume pelo chamado, pela uma obra. Amém, irmãos? Seja sincero, quantas são as pessoas hoje que já deixaram a adoração de lado e já virou show, já virou palco a igreja? Amém, irmãos? A igreja virou palco, virou show agora. E nós vamos ver se muitas das vezes nós prestar atenção, será que todos que estão ali realmente, será que estão com o coração em Deus mesmo? Será que realmente são templos cheios do Espírito Santo de Deus? Ou o que nascido é carne? Nós não estamos aqui para alegrar a carne, estamos aqui para alegrar a Deus. Então nós temos que começar a ser nascido do Espírito. Amém? Porque o que a palavra de Deus diz para nós aqui, Evangelho de João 4, 23. Amém? Evangelho de João 4, 23. Mas a hora vem, e que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em, porque o Pai procura os tais que assim o adorem. Olha o que diz o Salmo 24. Porque Deus, Ele é, e importa com que os que adorem, o adorem em espírito e em verdade. Como Senhor Jesus. Amém, igreja? Então o que nós viemos fazer vai ter que ser em espírito. Amém, igreja? Não adianta nós fazer na carne, levado pela emoção, levado pelo que eu acho, pela maneira do que tem que ser, não. As coisas têm que ser espiritual. Se nós queremos ser a habitação do Espírito Santo de Deus, querer Deus agir em nós vamos ter que começar a mudar a nossa vida, transformar a nossa vida, começar a fazer as coisas diferentes daqui para frente. Amém, irmãos? Livro de Romanos. Romanos, capítulo de número 8. Todos acharam? Romanos, capítulo 8. Evangelho de João, Atos, Romanos. Amém? Mateus, Marcos, Lucas, Evangelho de João, Atos, Romanos. Todos acharam? Romanos, capítulo de número 8. Todos acharam? Romanos 8. Nós vamos ler o versículo de número 1. Romanos 8, 1. Todos acharam? Romanos 8, 1, a palavra do Senhor diz bem assim para nós. Amém? Romanos 8, 1. Porque agora nenhuma condenação há
para os que estão em Cristo. Você vê que tem uns que estão deturpando até a palavra, né, irmão? Tirando alguma coisa, né, irmão? Olha o que essa palavra Deus diz para nós. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. Todas as pessoas dizem que estão em Cristo, não é, irmão? Então já não há condenação. Amém, irmão? Todas as pessoas que a gente conversa, está dentro da igreja, fora da igreja, dentro e fora, fala que estão em Cristo, não é assim? Não, Cristo está comigo. Ele já está comigo. Bem pequenininha está comigo. Não é assim? Agora a Bíblia vai dizer para nós que nenhuma condenação é, quer dizer, então não vai ter condenação para eles. Mas olha o que a Bíblia continua dizendo ainda. Amém? Romanos 8:1. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo, que não andam segundo a, mas segundo o Espírito. Bate palma, gente. Você vê que tem uma Bíblia agora que ele está fazendo, ele está cortando muitas partes da palavra. Estão tirando. Amém? Estão hoje atualizando a Bíblia, revisando a palavra, e aonde os pontos críticos que eles veem que vai dar um rebuliço, que vai dar um questionamento, eles estão cortando e deixando só uma parte. Aí é fácil, nós dizer, tem uma condenação lá, se foi em Cristo Jesus. Você vai dizer, estou em Cristo, então não tem condenação, irmão, já virou um querubim. Mas já estou em Cristo, já virou um serafim. Amém? Não sei o que ela está fazendo aqui, massa, o que a Bíblia diz? Para não haver nenhuma condenação, eu já não posso mais andar segundo a minha carne. Eu já tenho que começar a andar segundo o Espírito. Porque enquanto eu estiver andando em carne, em desobediência, em contradição da palavra, não cumprindo a vontade de Deus, sempre vai haver uma condenação para a minha vida, sim. Amém, irmão? Porque o desejo da carne qual é? É o pecado. O desejo da carne qual é? É o erro. Tanto que a Bíblia diz que a carne ela é fraca, ela não resiste. Só apareceu um pecadinho, ela já logo se derrete todo. É a carne, irmão. É a carne. E Deus, sabendo que a carne é fraca, Ele falou: eu não posso deixar o homem em carne. Se eu largar em carne, não vai sobrar um para contar a história. Não vai ter um para contar o relato. Então eu tenho que fazer o ser humano com uma parte frágil, mas eu tenho que mostrar ao ser humano que existe uma parte sólida, firme, que não se abala, que é o Espírito Santo de Deus na vida dele. Amém, igreja? Então não adianta eu somente, amém, dizer que eu estou em Cristo e achar que eu já estou salvo. Amém, irmão? Hoje algumas Bíblias elas cortaram essa parte. A minha ainda ela tem essa, mas tem algumas Bíblias que hoje elas cortaram uma parte da palavra. Para quê? Para ficar mais fácil a interpretação. Só que fica fácil e nós entendemos até onde eu posso entender. Agora a parte que entra de não andar segundo a carne, mas segundo o Espírito, aí eu pergunto, pastor, o que é não andar segundo a carne? O que é não andar, amém, a carne fazendo? Aí nós vamos entrar na base bíblica. Aí que nós vamos aprofundar no mistério de Deus, amém, e aprender a dominar os nossos desejos, pensamentos e quereres e vontades. Amém, igreja? Vamos ler no versículo 2. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da porquanto que era impossível a lei. Amém? Então quer dizer, irmão, a lei era impossível. Amém? Visto como estava enferma pela. Isso aqui ele cita que as pessoas não deram a credibilidade quando Moisés trouxe todos os 10 mandamentos. Amém? Eles falaram o quê? Como é que eu vou acreditar em Moisés? Como é que eu vou acreditar nesse homem? Como é que vocês querem que eu acredite que ele vai ser o nosso Salvador? Vai levar nós para uma terra boa? Como é que vocês querem que eu acredite nesse homem? Olha aí, ele é que nem nós. É um homem comum que nem eu e você. Você vai acreditar nesse? Vai acreditar nisso aí? Amém, irmão? Então a lei que Deus deu a Moisés para salvar o povo, ela não alcançou a perfeição. Amém, irmão? Até pela fragilidade que havia na vida de Moisés. Amém, irmãos? Então a lei ela foi fraca.
Por mais que a lei era poderosa, mas foi inválida pela fraqueza da carne. Amém, irmãos? E olha que a palavra continua dizendo: visto que estava enferma na carne. Então não era a lei que era fraca, a carne já não tinha poder sobre a lei, irmãos. E seja sincero, irmão, será que a palavra que nós temos hoje já está tendo poder na vida de muitos? Quando o homem coloca a carne, ele não acaba invalidando toda a palavra? Quando a nossa carne entra na frente do Evangelho, o Evangelho fica inútil, como é que vai te salvar, irmão? Você está colocando a sua vontade? Você está achando que é bobeira fazer isso? Você está achando que servir a Deus assim é bobeira? Você está colocando a tua carne acima da lei? Você está inutilizando a palavra. Te salvava, te curava, te libertava. Ficou inútil. Já não te salva mais. Olha o que fizeram com a lei. A lei era para ter salvo eles lá, irmão. Era para nós estar vivendo outra vida hoje. Era para nós estar vivendo um outro patamar de história. Mas pela inutilidade da lei que eles fizeram, pesou-se sobre nós hoje também. Veio uma graça até nós aqui. Amém, igreja? Vamos ler o 2 aqui. Porque a lei do Espírito da vida em Jesus Cristo me livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto que era impossível a lei, visto que estava enferma na carne, mas Deus, enviando o seu Filho em semelhança de carne do pecado, pelo pecado, condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a, mas segundo o. Bate palma para Jesus até. Presta atenção um pouquinho nessa parte aqui que ele diz, ó. Porque a justiça da lei se cumprisse em nós, não nós que andamos segundo a carne, mas segundo o. Então a todos aqueles que andam em desacordo da palavra, amém? A lei vai ter domínio sobre eles. A lei que condena, a lei que julga, a lei que sentencia. A lei, ela traz dor, traz tristeza. A lei é aquela que manda prender. Amém, irmão? Chega lá um mandato na sua casa lá. Amém? Você chega lá, o oficial de justiça fala assim para você comparecer lá no fórum, uma intimação. O que você tem que fazer? Tem que receber o mandato, não é isso? Você tem uma lei te ordenando, te obrigando, não é assim? Aí você fala assim: eu não vou lá não estou entendendo nada, não vou lá, mas você recebeu o ultimato da lei. Se ela não for lá, o que vai acontecer com ela? Você vai ser condenada. E dependendo do que você foi chamado, você pode ser até presa. Mas a irmã não deu muita bola. E a lei determinou que se ela não comparecesse tal dia, tal horário, naquela audiência, ela seria condenada com 6 anos de reclusão fechada, sem direito a nada. E você pegou e não foi. Não, mas como é que eu vou ter minha vida, estou vivendo bem? Mas a lei determinou, irmão. Então a lei julgou e já sentenciou. Não fazia, irmão? E é isso que Deus está querendo trazer para nós. Se nós andar em carne, andar em desobediência e desacordo com a palavra, vai haver o peso da lei, o rigor da lei sobre a vida de cada um de nós. E depois que veio o ar, não adianta chorar, hein? Amém, irmão? Depois que pesou o negócio, não adianta. Amém? Que aí já é tarde. Amém, igreja? Vamos continuar lendo aqui embaixo. Amém? No 5. Porque os que são segundo a se inclinam para as coisas da, mas os que são segundo o para as coisas do, porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e, portanto, a inclinação da carne é inimizade contra e não, pois é sujeita à lei de Deus, nem tampouco a verdade pode. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Bate palmas hoje. Amém, igreja? Então, o tempo que Deus fala a ser feito por mãos de homens é o da carne. Amém? Que eu crio do meu jeito, eu levanto ele da maneira como que eu quero, ou instruo ele do bem que eu acho ser melhor. Amém, irmãos? Só que a Bíblia está dizendo para nós que a inclinação desse tempo vai ser sempre para as coisas da carne. E ele diz que esse tempo torna-se inimizade.
Você não vai ser amigo de Deus, você não vai ser companheiro de Deus, você não vai ter amizade do Senhor, você vai ser inimigo dele. Vai criar uma inimizade. Se cria uma inimizade, como é que ele vai te usar? Como é que ele vai ser presente na sua vida? Se você cria inimizade, como é que ele vai morar em você? Como é que ele vai estar com você? Como é que ele vai operar, fazer grandes maravilhas por meio da sua vida, usando você? Amém, igreja? Não há como, não haverá maneira. Amém, igreja? Então, hoje nós temos que prestar atenção um pouquinho. Amém, irmão? Para que nós possamos aí viver um pouquinho mais da palavra, viver um pouquinho mais do Evangelho e cumprir mais a vontade e o querer de Deus na minha e na sua vida. Amém, irmãos? Nós vamos ler agora aqui ainda aí Romanos 8:11. Romanos 8:11. Olha o que a Bíblia diz. E se o Espírito daquele que nos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, e aquele que nos mortos ressuscitou a Cristo também vos vivificará o vosso mortal, para que o Espírito Santo de Deus habite em. E de maneira, irmãos, que somos devedores, não há para viver segundo a. Bate palmas, Senhor Jesus. Amém, igreja? Se nós somos devedores para Cristo de tudo que Ele fez, então daqui para frente nós vamos viver para Cristo. Amém, irmãos? Agora, se nós somos devedores da carne, nós vamos viver segundo a carne para fazer a vontade da carne. Amém, irmãos? Mas se hoje nós somos nascidos para Cristo, nascidos do Senhor, então nós vamos fazer somente aquilo que alegra e que agrada a Ele. Amém, irmão? Não vamos ser templos feitos por mãos de homens. Seja um homem pastor, seja um homem presbítero, seja um homem evangelista, mas, amém, e nem seja um homem eu, da minha vontade, do meu querer. Nós vamos ser pessoas criadas e geradas pelo Espírito Santo movidos e, amém, movidos e gerados pela palavra do Senhor. Isso sim é o que Deus está querendo trazer a cada um de nós aqui hoje. Amém, irmãos? E não adianta nós achar que vai dar certo, que nós vamos conseguir, que assim nós vamos agradar e alegrar o Senhor, que nós não vamos conseguir alegrar e agradar ao Senhor. Amém, irmãos? Nós não vamos, porque a vontade de Deus nós já aprendemos a maneira com que nós alegra. Amém, com que alegra o Senhor. É nós servindo a Ele pela palavra e pelo Evangelho. Amém, irmãos? Está compreendendo até aqui, igreja? Vamos lá. 1 Coríntios, capítulo de número 6. Você já viu aquele título de a pessoa dizer assim: ah, a vida é minha, o corpo é meu, eu faço o que eu quero? A vida é minha, o corpo é meu, eu faço o que eu quero, ninguém manda em mim. Não é assim? Isso é certo ou não? Essa vida que você tem é tua? É, irmãos? É assim, se você tiver um carro e vender o carro, amém? Você pega o teu carro e vende para a irmã Jaqueline. Amém, irmão? Você pegou o carro e vendeu, a irmã Jaqueline pagou direitinho, fez o recibo, transação do documento, tudo certinho. Amém? Aí a Jaqueline vem o carro que ela comprou, o carro dela para a igreja. Aí o menininho dela, o Guilherme, daquele jeito, sabe? Aí pulando para lá e para cá, dentro do pé. Ela vinha aí comendo doce, jogando para lá e para cá. Aí ela, quando ela viu aquilo, irmão, meu Deus do céu, o que você está fazendo, menino? Sai daí, pulando no banco, vai estragar o banco. Olha aí, passando um monte de doce no carro. Que é isso? Sai, sai, sai. Não faz isso pro meu carro. Ela tem direito? Ela tem direito, irmão? Por que não? Tem, o carro é dela. Hã? Não, mas quem que tem? Ué, mas você vendeu? Não é mais teu? Você já não manda mais dele? Então você vendeu, ela comprou, pagou direitinho, não te deve nada, então o carro pertence agora a ela faz o que ela. Agora quem que é o dono quando você vende? É ela ou continua sendo você? É ela? Todos acharam aí? Todos encontraram aí? 1 Coríntios, capítulo de número 6, versículo de número 19. 1 Coríntios 6, 19, todos acharam? A Bíblia diz: ou não sabeis
que o vosso corpo, ou o nosso corpo, é templo do Espírito Santo de Deus, e que habita em vós é proveniente de Deus, e que não sois de vós, porque fostes comprados por bom, glorificai, pois, a Deus no vosso e no vosso, os quais pertencem a Deus. Mas engraçado, né, irmão Lúcio? Você já não manda mais no carro, né? Mas quando chegou o carro, disse que ia mandar, né? Você já ficou toda irritadinha, né? Nossa, como é que pode? Ai, o carro, olha o jeito que ela fez no carro. Aí, irmão, já pertence pra você, filha. Você vendeu, você já não manda mais, ela faz o que ela quer. Você vendeu o carro, quando você vende, não pertence. E Deus está dando uma pergunta para a igreja: você hoje entregou a sua vida para o Senhor? Você fez, amém? Quinta-feira nós tivemos uma pregação aqui sobre aceitar a Jesus. Das pessoas dizem que aceitam a Cristo, mas não aceitam de coração. Amém, irmãos? Não aceitou a Cristo verdadeiramente, se entregando a Cristo, dando a sua vida para o Senhor, somente naquele apelo: eu aceito Jesus como um suficiente salvador da minha vida, e continua vivendo do jeito que quer, continua fazendo as coisas da maneira que quer. Cristo está dizendo para nós aqui diante da sua palavra, irmão: se você entregou a sua vida para Ele te aceitou, você aceitou a Ele, a Bíblia diz que você foi comprado por bom preço, você já não pode mais viver mais para si, agora viver para Deus. E tudo que você for fizer daqui para frente, você tem que perguntar para Deus se Ele gosta, se Ele não gosta, porque já não é mais teu, agora é de Deus. Amém, irmãos? Vou ligar lá para o pastor, tem que ligar para mim não, pergunta para Deus. Pastor, o que o senhor acha? Eu não acho nada, irmão, cada um tem sua vida, qual que quer. Amém, irmão? O outro chegou para mim: pastor, eu vou dar um tiro na minha cabeça, porque eu não sei, a vida é tua. Eu falo para você não dar tiro, mas se você quiser dar um tiro, vou dar o quê? Vou dar para ter vontade de morrer. Eu falei: não sei, eu não tenho vontade de morrer, eu tenho vontade de viver mais, né? Amém, irmãos? Mas assim, irmão, como é que hoje eu vou pegar algo que não é meu e agir como fosse meu? A irmã vendeu o carro, irmão. Mas a irmã vem para a igreja e quer mandar no carro. Ela vem para a irmã: nossa, mas como é que você pode? O cara está sujeitando nada. Irmã, pelo amor de Deus, aí, você vendeu, não toma conta mais não, já não é teu mais. Você não tem que se meter mais, você já não tem autoridade mais. Aquilo que um dia era teu, hoje você vendeu, já não te pertence mais, você perdeu toda a autoridade, você já não tem mais direito algum sobre ele. E assim é o que Deus está dizendo: quando você entregou a tua vida para Deus, você perdeu total direito sobre a tua vida, agora é dele, que ele comprou. Mas não me pagou nada. Então um dia você vai ver o preço que você está devendo para ele. Você quer saber quanto é que vale? Você teria coragem de pegar teu filho e sacrificar ele para um bêbado? Então bêbado ali na rua, alguém chegar para você e falar assim: você está vendo aquele bêbado ali? Você está vendo aqueles dois se drogando ali? Cheirando, como o rapaz disse, cheirando maconha? Não é assim? O cara tá doido, tá bom. O cara tá te chamando, não é nem cocaína mais. Está vendo ali os dois cheirando maconha? Então, se você matar um filho teu, salva um dele. Não deu não? Não vai salvar não? Vai ser alto o preço? Você acha que não vale a pena? Pegar o teu filho que não conhece bebida, não conhece droga, não conhece prostituição, não conhece nada. Você acha que é injusto isso? Você pegar o teu filho inocente e olhar aquele homem tudo lambrecado de urina, outro drogado, se prostituir, pedofilia, tudo. Isso não vale a pena? Você não teria coragem? Pela inocência do teu filho? Por toda a vida que você olha a vida do teu filho, você acha que não é justo isso? A Bíblia diz que Deus enviou o seu único filho ao mundo. Amém, irmão? A morrer pelo ímpio, pelo incrédulo, pela prostituta, pela meretriz, pelo pecador, usuário de droga, pedófilo, ladrão. Amém, irmão? Aí muitas vezes você acha que não pagou o preço. Engraçado é você pagar esse preço, mas não paga, irmão. Não vai dar nunca. Mas Cristo pensou 2 vezes fazer isso. Aí você vem para eu mando na minha vida, a vida é minha nada, filho. Você deve muito para Deus. Além do respeito, deve muito para Ele. Que até essa vida que você tem não é tua, é emprestada para Deus. Um dia Ele vai cobrar a maneira com que você deveria cuidar daquilo que o dia te emprestou para você viver.
Você vai prestar conta. Então não vive para si não, aproveita o tempo que um dia Ele já te deu para viver para si. E outro, um dia Deus deu liberdade para você, irmão. Eu já dou direito de viver a tua vida. E Deus falou, se eu não tirar o direito dela de viver, eu vou perder ela. Entregando para a bebida, entregando para as noitadas, para as baladas. O cara vai morrer jogado na rua, vai bater o carro, vai morrer atropelado, vai levar uma facada, vai levar um tiro, alguém vai matar ela, então eu vou tirar o direito dela. Eu pago o preço por ela, já não é mais ela, agora é minha. Quem decide sou eu. Amém, igreja? É isso que Cristo fez. É aquele cara que está dirigindo para lá e para cá, na rodovia, irmão, e o outro fala, para, breca, sai. Se você continuar a matar você, matar todo mundo. Deixa que eu levo esse carro, moço. Sai daí. Me dá a direção, eu vou levar só matar todo mundo para ele ser. Um dia deixou nós viver, irmão. Ele não está vivendo nada. Está perdendo a única vida que eu dei para ele. E não tem outra, é uma só. Eles não é gato para ter 10, 20 vidas. Não sei se tem, né, irmão? Mas assim diz, né? Amém, irmão? Então os coitados não chegam a 7, amém, irmão? Amém, igreja? Mas as pessoas estão vivendo intensamente, irmão, e Cristo está dizendo para nós, irmão, se nós continuarmos vivendo deliberadamente, construindo a nossa vida do jeito que nós queremos, nós nunca vamos ser o templo, a morada do Espírito Santo de Deus, e nós temos que entender que a minha e a tua vida hoje, ela foi comprada, irmãos. O sangue do teu filho vale muito, vale, pastor, a minha vida, eu dou minha vida por ele, tira a minha, mas não tira deles, eu sei a mesma coisa, bem diferente, falou, tira a minha, mas não tira deles, dou em mim, mas não dou em eles. Amém, igreja? Para que hoje nós pudéssemos fazer um pouquinho de agrado, pouco tempo, porque um vai viver 70, outro 80, outro 90, e assim Deus permitiu, chega a 100, outros vive 18, 19, mas não importa a idade, o que importa é o que nós estamos fazendo para Deus, o que importa é a maneira que nós estamos vivendo para o Senhor. Amém, igreja? Então a vida que nós temos já não pertence mais a você. Então daqui em diante, quando você for fazer alguma coisa, veja se você está vivendo para você ou para Deus. Viva, pensa um pouquinho se as coisas que você está fazendo está alegrando a Deus ou está alegrando só você. Pensa se o maior beneficiário vai ser você, o teu marido, teu esposo, as pessoas desse mundo, ou se o maior beneficiário vai ser Cristo com a graça, a beleza que você está fazendo hoje para alegrar Ele, aquele que morreu por você na cruz. Ainda no seu pecado, ainda no seu erro, quando você estava lá farreando, ele estava lá, pagando preço, a humilhação, a espoliação do mundo, sendo chicoteado, se matado, como até hoje o inimigo nos acusa, a face de Deus. Mas ele acredita que a esses hoje um dia será justificado pelo sangue de Cristo lá na glória. Que é para isso que manifestou o Evangelho, a palavra do Senhor a nós, para nos trazer a graça, a libertação e a oportunidade de nós alcançar a nossa salvação em Cristo Jesus. Então, irmãos, quando você pegar essa vida sua, você pense bem que isso é sua, realmente. Se o preço foi pago, como a irmã vendeu o carro, já não pertence mais a ela, e assim a sua vida, você entregou ao Senhor, aceitou Jesus na sua vida como o único e o suficiente Salvador da sua vida, verdadeiramente, com a palavra, com o Evangelho. Amém, irmãos? Daqui para frente você deve a graça, a misericórdia e o amor de viver para Cristo. Amém, irmãos? Amém, irmãos? Amém, irmãos? Está entendendo um pouquinho a palavra? Amém. Eu sei que não é fácil. Amém? Mas também não é difícil. Amém, irmãos? Tudo é possível aquele que crê. Se você crê, a Bíblia diz que tudo pode ser possível. Mas a Bíblia diz que aquele que não crê, além de já estar condenado, não consegue mudar e fazer nada. Então, igreja, aqui para frente, vamos nós ser tempo morado do Espírito Santo de Deus. Quando você dobrar o teu joelho, Deus fala, olha a tua igreja orando. Quando você estiver na sua casa, varrendo a casa, lavando roupa, você lembrar daquele corinho, daquele hino, você lembrar daquele louvor, e você sem querer começar a cantar, louvar, e Deus falar, tem uma igreja me adorando. Deus chegar para os anjos e falar assim, pode parar os anjos, serafins, querubins, a adoração do seu Pai.
Porque vem uma adoração de uma grande luta, de grande batalha, de grande tribulação, grande sofrimento, mas ainda ouço a adoração do meu nome aqui naquele lugar. Ele olhar para a terra e dizer assim: ainda há adorador naquele lugar. Naquele momento tem que ser de dor, de tristeza, você dobrar o teu joelho, orar ao Senhor e Deus falar: silêncio, eu ouço um dos meus pequeninos falar comigo. Amém, igreja? Irmãos, isso aqui para nós é riquíssimo. Irmãos, isso que Deus dá oportunidade para nós hoje foi um privilégio para poucos, desde lá até aqui hoje. Poucos homens tiveram a oportunidade de falar com Deus, poucos homens tiveram a oportunidade de estar diante da graça, do poder do Senhor. Poucos, irmãos. O resto era a multidão que dependia deles. Hoje Deus não quer multidão. Deus só vai dar oportunidade para você estar diante de mim, como Moisés um dia lá diante do monte, viu o fogo, viu a sarça. É assim eu quero com vocês. Como o rosto preduzia o rosto de Moisés, ainda que na vida dele é transitória, mas na vida de vós vai ser permanente para sempre. O de você não vai passar não, o de você vai sair daqui para a glória. Todo mundo vai ver minha graça na tua vida, todo mundo vai ver meu nome ser glorificado na sua família, na sua boca, no seu trabalho, no seu vestido, no seu falar, no seu andar, no teu adorar, no teu orar, no teu falar do meu nome, no teu testemunhar. Todo mundo vai ver a graça e meu brilho na sua vida. Isso não é bom, igreja? Isso é ótimo, igreja. E para isso que eles querem gerar a cada um de nós hoje, como ele foi gerado no ventre de Maria. Ele quer hoje que nós vamos ser gerados no ventre do Evangelho, da palavra do Senhor nosso Deus. Amém, igreja? Eu gostaria que a igreja guardasse bem essa palavrinha no teu coração, e que o nome santo do Senhor pudesse ser glorificado, exaltado e engrandecido mais e mais nas nossas vidas. Amém, irmãos? Evangelho de João, para nós encerrar aqui, irmão, que esteja organizando os louvores, já organiza aí. Amém? Evangelho de João, capítulo de número 3. Mateus, Marcos, Lucas, Evangelho de João 3. Todos acharam? Evangelho de João 3. Então vamos ler o versículo de número 16. Evangelho de João 3, 16. Amém, igreja? Amém. Todos acharam? Amém. Olha o que a Bíblia diz para nós. Porque Deus amou ao mundo de tal que deu o seu Filho para que todo aquele que nele não, mas tenha a vida. Bate palmas, Senhor Jesus. Irmão, esse tal maneira, nós só vamos entender esse tal maneira o dia que algum de nós alcançar um dia ter a presença de Deus conosco. O dia que nós estivermos assentados à mesa e você tiver a oportunidade de falar: Senhor, posso falar com o Senhor um pouco? E você perguntar para Ele o que houve, e Ele chamar todos os discípulos, todos, amém, aqueles que levaram a palavra do Evangelho. E um dia você estiver face a face com cada um deles, e eles verem, contar toda a história que eles passaram, que eles viveram, nós vamos entender o que é tal maneira. Hoje a gente só entende: mas morreu de cruz. Ele morreu de cruz, irmão. O tal maneira envolve toda a história de Jesus Cristo e de Deus sobre a raça humana. De tal maneira envolve desde a criação até hoje na minha e na sua vida em Cristo Jesus. Nós só vamos entender essa tal maneira o dia que você olhar as mãos dele furadas, os pés dele furados, a barriga dele faltando um pedaço. Você vai entender o que é tal maneira quando você falar: porque esse escuro na sua cabeça. Amém? Eu falo assim: mas um dia o Senhor teve sede, provei do fel amargo.
Mostrar o rosto dele esbofeteado, você vai entender o que é tal maneira. Ele falou, fez isso por mim. Tudo isso eu passei por vós. Se olhar e falar, mas Senhor, falta até cabelo do Senhor. Eu falo, pois é. Até cabelo arrancado de mim. Tal maneira. Tal maneira. A tal maneira, é o que diz lá em Isaías, que ele foi como ovelha ao matador mudo. Ele não falou, eu vou morrer por ela. Eu vou ter que passar tudo isso por ele. Eu vou ter que fazer tudo isso daqui por essa raça de gente. Ele foi quietinho. Porque ele sabia que tudo que ele tinha que fazer, o nome do Pai tinha que ser glorificado. E eu digo para você, tudo que você tiver que fazer, faça quietinho, para que o nome do Pai seja glorificado. Quietinho, para que o nome do Senhor seja glorificado. Sem apontamento de quem, para onde e para quem será. Quietinho, por nome de Deus seja glorificado. E essa palma louva a nós.